Fala, meus amigos aqui do YouTube, passando para a primeira edição do Abrindo a Mix. Este é a ideia de projeto de vídeos que eu vou fazer para vocês, mostrando como é que eu mixei os audiovisuais do Laboratório do Artista. Então hoje começo mostrando para vocês o projeto Tu Sem Mi, que é o projeto da Aisha, que foi a primeira música que a gente gravou no projeto do Laboratório do Artista. Então é isso, pessoal. Darei detalhes aqui de como que eu fiz, vou mostrar canal por canal, como eu processei, como é que eu fiz as coisas, beleza? Lembrando que esse é o primeiro vídeo dessa série. Pretendo fazer também com outros projetos meus aqui também, até coisas particulares. Vamos ver como é que a galera vai gostar desse tipo de vídeo. Então é isso, pessoal. Começando, abrindo a mix. Hoje estou aqui com um projeto no Pro Tools aberto, com o projeto da Aisha. Como vocês podem ver aqui, vou ir falando antes, primeiramente mostrando, e depois a gente vai falando um pouco de cada canal. Aqui tem um canal da Aisha, depois eu tenho bateria com bumbo, caixa, tem um tom, surdo, over L, over R. Lembrando que nessa gravação aqui, a gente fez uma gravação meio que ao vivo da bateria com o Clebão, e então tinha poucos microfones, então a gente gravou bem simplificado mesmo, só over, caixa e bumbo. Sem hi-hat, sem microfone para esteira. Tá? Tem um canal do baixo aqui, que é esse verdinho aqui. O canal do baixo que é esse verde aqui. Depois a gente tem teclados do Patrício. Teclado sim, a gente tem um teclado... Tem 3 canais de teclado que são esses verdes aqui. Depois a gente tem guitarra, cavaco, pandeiro, congas, conga 1 e 2. E o surdão. O surdão, como vocês podem ver, toca em alguns momentos, em outros momentos não. Tá, pessoal? Então vou mostrar para vocês aqui um pouco de cada canal, um pouco solado também. Vamos começar aqui. Canal da Aisha. Es terrible perceber que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí, enchevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Beleza, como vocês escutaram a voz da Aisha aí, eu vou mostrar o que eu usei na voz da Aisha. Todos os trabalhos que eu faço aqui, embora a Aisha seja muito afinada, eu afino mesmo assim, uso o Melodyne para afinar. O Melodyne não tá aqui porque eu já usei o Melodyne e já processei ele, então já arranquei o plugin daqui, então não tenho. Então só tenho os plugins de compressão e equalização, etc. Então o primeiro plugin que tá aqui que eu usei é esse compressor aqui, ó, que é o Bass Rider. Eu gosto desse compressor assim para usar ele não só em voz, mas eu gosto de usar ele também para instrumentos, dependendo, porque ele tem uma característica específica que eu consigo deixar esse range aqui, esse espaço onde eu quero que a compressão atue, e ele funciona exatamente como se eu estivesse mexendo no fader mesmo da voz. Quando ela baixa, o fader sobe, quando ela canta um pouco mais alto, o fader baixa. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui de como ele atua na prática. Para mí, muchas cosas en pasado, mucho tiempo, fue la duda, el rancor que despertamos al ver que no nos queríamos. Então eu gosto muito de usar esse tipo de plugin aqui. Me agrada, gosto. E não é padrão, tá? Eu vou meio que sentindo o som e vendo e usando os plugins que eu acho. Então o primeiro plugin da cadeia eu comprimo, né? Sempre tem essa guerra, né? Ah, por que normalmente as pessoas equalizador primeiro, depois compressor e tudo mais? Não, gente, eu não tenho não uso essa ordem e nem acho que é legal. Então eu meio que, se eu acho que eu tenho que comprimir primeiro e para depois equalizar, eu faço e vice-versa. Então eu não tenho uma ordem específica para mim fazer isso. Para mim, tá? Eu não uso dessa maneira. Muda o som realmente, né? Se você inverte a ordem do compressor com o equalizador e vice-versa, você vai ter um som diferente. Mas não quer dizer que um seja melhor que o outro. Tá? Então eu usei esse Bass Rider aqui, depois eu usei esse clã aqui, que é um conjunto de equalizador
E compressor também, né? Mas o compressor eu basicamente mal belisquei aqui o compressor. Vou botar para vocês escutarem com a voz aqui. No, ya no, y ya no nos queríamos. No, no. Y ahora estás tú sin mí, el que hago con mi amor. Se vocês perceberem, eu tô usando ele só para dar um pouquinho de agudo. Esse carinha aqui que eu tô dando é só uma pitada mesmo, né? Esse plugin é novo, eu nunca tinha usado, então tô começando a usar ele porque ele é bem bom. Porque ele tem uma... Já tá tudo aqui, na verdade, né? Então, basicamente, foi o que eu usei. É só essa beliscada no agudo aqui. E não fiz mais nada. Depois, eu usei o Deesser. O Deesser, sim. Esse bem acentuado. A música tem muito S. Então, quando a música começa a subiar muito, eu já mando um Deesser, assim. Às vezes, na captação dá pra gente ter um controle disso. Mas não é sempre que se consegue ter um controle disso na captação. Então, eu sempre também uso o Deesser para deixar aquela voz um pouco mais macia, né? Não perder o brilho que eu usei lá no equalizador que eu dei, né? Então eu usei bem forte, assim, cortando bem os S. Vou mostrar para vocês aqui. El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, para mí. Usei bem puxado, né? Mas ali, ó, naquelas frequências ali de 5.500 em diante, é que eu tô comprimindo com força, né? Então o Deesser me traz essa possibilidade de comprimir uma frequência específica que é justamente onde estão os S's da música. Então eu arrochei ali, né? Vai no ouvido, né? Esse número, ele não é um número padrão. Vai no ouvido mesmo de Deesser. Inclusive eu nem mexi na frequência do Deesser ali. Dá pra escolher a frequência que você quer comprimir, mas eu já abri o plugin padrão e já dosei. E pra mim, nesse caso, resolveu, tá? Então basicamente o que tem na voz é isso. Tem o Bass Rider, compressor primeiro, comprimir. O equalizador dando só um pouquinho de agudo. Mas obviamente, né, passando por esse sinal de... que é um simulador de mesa. Também já me deu uma cor diferente um pouco no som, pouca coisa. E o Deesser. Basicamente a voz da Aisha é isso. E é um padrão, tá? Nas outras músicas, praticamente eu usei a mesma coisa. O mesmo pensamento. E provavelmente uma cadeia de plugins muito parecida também. Nas outras músicas, né, cara? Mudou alguma coisa, sempre muda, mas basicamente é isso, tá? E tá aqui a voz da Aisha e tudo mais. Agora, vamos pra batera. O próximo canal que eu tenho aqui é a bateria. Vou até solar toda a bateria para vocês escutarem o som da bateria toda. Vou botar para tocar um pouquinho. Como vocês perceberam, se perceberam, que tá também tocando uma conga, né? Exatamente, essa bateria foi gravada ao vivo do lado do percussionista que tocou junto. Então tem vazamento nos overs da bateria, tem vazamento de conga. Embora eu tenha regravado depois a conga. E a bateria não foi regravada, só foi editada. Então, embora eu fiquei com o som de conga forte nos overs. Cortei a faixa. Esses são os microfones de ambiência, né? E você percebe que tem muito som de conga, né? Isso não teve como tirar. Não tive como tirar, não tem o que fazer no caso, né? E minha sala é pequena de gravação, o batera tocou do lado, o microfone tava alto, vazou. Era uma coisa que eu sabia que podia acontecer. Mas mesmo assim eu não regravei a bateria. A bateria foi a mesma do dia da gravação. Congas e surdo eu regravei, porque tem muito vazamento de bateria no canal das congas, teve. E os teclados eu regravei algumas coisas, outras coisas eu aproveitei.
do dia da gravação. O baixo, se não me engano, eu não regravei e ficou exatamente igual que o Thiago, o bicudo, tocou no dia. Tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui um pouco do som do bumbo, sozinho. Vou mostrar pra vocês o que eu usei no bumbo. Equalização e compressão. E também tem um gate aqui mordendo para apertar um pouco esse vazamento que tem de tudo em tudo, né? Tá saindo tons, tambores em todos os canais. Então eu fui meio que apertando mesmo de fato ali, principalmente os gates, para conseguir dar uma limpada no som, né? Então você vê aqui que o gate tá explodindo, né? Tem aquela beliscada no agudo aqui. Tem um médio agudo bastante aqui para tirar o clique. Então esse basicamente é o meu primeiro plugin no bumbo da bateria. Meu segundo plugin é outro equalizador dando cortes. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que eu sempre faço bastante, que eu gosto, que é basicamente eu tô cortando essa frequência aqui de 160 praticamente, tirando 14 dB, sendo bem brusco, porque provavelmente é a segunda fundamental do bumbo da bateria. É onde vai estar o baixo, é onde vai estar outras coisas que eu quero colocar. Então, sempre quando eu posso, eu sempre limpo um pouco dessa... dificilmente eu consigo captar o bumbo da bateria e ele já me dá aquele som pronto, assim. Eu sempre tenho que maquinar bastante aqui. Não sei se é um defeito da minha sala, dos meus microfones ou dos meus press, mas eu sempre tenho que mexer bastante e às vezes a gente acaba usando. E tô dando também, puxando um pouco de clique, né? Mesmo com aquele que eu puxei no outro equalizador anterior e comprimindo lá também, naquele outro plugin, aqui depois disso, eu venho e ainda tiro essa frequência. Lembrando que ordem muda o som, então é bom testar sempre, né? Um equalizador de corte antes e depois do que você precisar. E também estou usando um trigger nesse bumbo. Na verdade são dois triggers aqui, dois tipos de kick eu estou usando. E juntamente com o som do bumbo que eu gravei. Na verdade eu estou usando o mix aqui dos triggers, dos dois triggers, em 41%. Então quer dizer que eu estou usando um pouco menos o som do bumbo que eu gravei com aquela equalização e mais dois sons de triggers diferentes aqui. Eu estou com um volume diferente do outro aqui. Então eu fiz esse mix aí de dois sons trigados e mais o som do bumbo normal, tá? Seguindo, vamos para a caixa. A caixa, você percebe que tem um som bastante vazado de... Tem bastante vazamento de hi-hat, né? Isso acontece muito também aqui nas gravações que eu faço. Tô usando esse equalizador aqui, tirando algumas frequências. Também estou usando um equalizador com o gate bem justo para não pegar tanto esse som de chimbal, esse agudo do chimbal. Só tentando limpar um pouco da pancada da bateria, né? Da bancada da caixa, né? Deixar ela um pouco mais só. E também estou trigando essa caixa com dois timbres aqui e essa sim um pouco mais, usando 70% da mix do trigger aqui. Tá? Porque eu achei que o som melhor aqui, ó. Tem dois triggers aqui, dois tipos de trigger, estão no mesmo volume e eu estou usando 70% deles. Então tá bem acentuado aqui. Eu vou tirar eles.
Agora com o trigger. Sem o trigger. E com o trigger. É uma diferença sutil, mas eu acho que agregou muito na sonoridade. Aqui eu não tenho nada, vocês podem ver, nesses dois canais de tom, porque esses dois canais eu triguei. Os sons gravados originais não ficaram muito legais, tiveram muito vazamento de bateria, né? E aí influenciou no timbre, como eu falei. Foi gravado todo mundo junto, tocando a bateria. Então eu já triguei, então o som praticamente está pronto, então ele não tem processo nenhum. Como vocês podem enxergar aqui, os tons são trigados e o som é único. Então... esse é o som do trigger do tom 1. E esse é o som do trigger do surdo. Então, juntos eu temos esses dois sons aqui. Beleza. Aí depois a gente tem overs, que é aquele que eu mostrei para vocês que estão com bastante vazamento de... estão com vazamento de conga. Se você reparar, tá com o som bem magro, né? Porque tá muito filtrado, eu sempre filtro muito para não ter... para tirar um pouco do som de sala e também das outras coisas que estavam tocando na sala. Tinha um surdo tocando, tinha uma conga, tinha músicos conversando, tocando, se mexendo lá dentro. Então tem esse corte bem brusco aí, ó. Por 600 ali, eu venho e cavo e deixo suar o agudo, e que é basicamente igual ao direito e o esquerdo. Exatamente igual. Os mesmos cortes ali eu usei. É o mesmo equalizador. Dos dois lados, né? E o pan aqui, né? Um pouco paneado. E os tons também um pouco paneado. Como usamos só dois tons, eu paneio menos o surdo aqui. Como é um instrumento muito grave, se eu abrir muito ele para um lado ou para o outro, a mix vai ficar toda meio desconcertada, porque tu vai ter um peso mais de um lado que para o outro. Então, é simplesmente só para dividir um pouco o tom 1 do tom 2. Então, eles estão planeados de maneira... aqui, ó, um tá 31, outro tá 26. De uma maneira bem discreta. Seguindo depois da bateria, temos o baixo. Vou botar para tocar para vocês escutarem. O baixo, como vocês viram, tá com um som bem bacana. E o que tem no baixo? Vou mostrar para vocês o que eu tenho no baixo. Tenho o equalizador, tirando bastante frequência médio grave, né? Esse primeiro equalizador e dando lá aquele 5K ali. É um baixo Fender de 4 cordas, que o Thiago gravou aqui. E também tenho esse segundo equalizador, né? E também simulador de amp e tudo mais. Cara, isso aqui deu uma sujeira que eu acabei gostando, que no todo me agradou na música, como vocês podem ouvir. Puta som esse baixo, então não foi tão difícil tirar esse som, mas usei isso aqui, dei uma beliscadinha no agudo. Presença basicamente eu não usei. Basicamente foi isso, só dei uma mordida no agudo ali, uma ardida. E só a simulação desse pré aqui, eu achei bem legal o som. Também foi a primeira vez que eu usei esse pré, nunca tinha usado. Eram os plugins novos que eu tinha pego e não tinha usado ainda esses plugins da Waves. Basicamente quase todos os plugins que estão nessa mix são da Waves. Sem fazer propaganda da Waves, obviamente. Então esse é o baixo. Vou botar para vocês escutar aqui baixo e batera.
tá com o som bem casado, bem groovado, né? Teclados. Vamos ver o que temos de teclados aqui. Começamos com este teclado aqui do seu moço. Tem essa levadinha de teclado aqui. Neste mesmo canal tem esse. Parece meio um Rhodes. Depois tem essa cama aqui. Essas teclas no início. Normalmente quando eu gravo teclado assim, eu gosto de dividir por canais os timbres também, né? Porque depois me dá um controle. Então, basicamente esse timbre aqui desse terceiro teclado, ele tá na intro. Tá fazendo essas frases também aqui. Com o mesmo timbre. E depois tem esse canal também que tá fazendo a cama do meio. Aqui mudou o timbre, é outro timbre aqui, mas fazendo a mesma função, então eu gosto de separar. Ó, tem mais dois canais de teclado aqui que eu não tinha visto, ó. Tem mais esse teclado no início, que é o solo, né? Depois eu tenho mais... o solo do final, que é o mesmo timbre usado... Ó, teclado solo. É que a minha cara ficou bem na frente aqui, peraí. Agora sim. O teclado solo aqui, ó. Com os 3 solos da música. E mais essa base de teclados aqui. Vamos ver o que tem. Como o teclado é um instrumento digital, tem timbres aqui que não tem nada de equalização, né? Vamos ver aqui o primeiro teclado, o que tem, ó. Esse tem. Esse tem um Chris Lord. Aqui que eu usei reverbs. Um hall. Tirei todo o grave. Comprimi. E só por passar nesse plugin também ele me dá uma coloração diferente. Eu gosto desse plugin de usar ele, às vezes. E tem um equalizador também, ó. Um corte violento ali, perto de 500. Que é exatamente para o teclado não brigar com baixo e outros instrumentos graves que estão nessa mix, né? Sempre pensando que é um conjunto de instrumentos, de coisas, né? Vou soltar todos os teclados aqui. Algumas vezes eles tocam junto, outras nem tanto. Tem um dos teclados aqui que eu gostei bastante coisa aqui, ó. Eu usei um padrão, eu usei isso aqui, que é um efeito de delay para pianos, que eu também era um plugin novo que eu acabei usando. Gostei pra caramba desse. Tem esse que pode se dizer também que é tipo de um delay, né? Que vai fazendo essa volta assim, que deixa essa espacialidade aqui. É um plugin novo também que eu usei. Muito para teste, ele tá bem atenuado, tá usado bem pouca coisa, mas ele dá um efeito legal no estéreo. Quando você ouve de fone, você consegue sentir o solo mexendo, o teclado mexendo. Isso é interessante para quem escuta música com fone. E o equalizador, que é o mesmo basicamente de todos os outros teclados também ali. De todos os outros. E esse som aqui, ó, do solo, tava tão pronto que não tem absolutamente nenhum plugin aqui, o coisa do solo. Sem plugin nenhum. Para mim, o solo direto é o timbre direto do teclado que foi gravado. Seguindo, depois eu tenho guitarra.
E a guitarra está aqui. Eu tenho um simulador de amp nessa guitarra e tenho um compressor. Essa guitarra atua, até vou procurar ela aqui, porque ela não atua sempre, ela atua em alguns momentos só. Bem simples. Um timbre bem magrinho mesmo, né? Clean. Então a guitarra é uma guitarra bem clean, fazendo quase sempre a mesma função. Vou ir soltando aqui a guitarra junto com as coisas que já estão gravadas, que eu já mostrei até agora. Baixo, com batera. Para vocês escutarem o groove da música. Es terrible perceber que te vas. Então é isso, até agora. Seguimos aqui depois da guitarra. Como a guitarra não tem muito mistério ali, né? Tem um simulador de amp que eu gravei, fui eu mesmo que toquei a guitarra. Coisas bem simples, né? Só essa levadinha. Depois eu tenho uma condição de cavaquinho. Essa sim. Cavaco é um instrumento que tem uma frequência ali média. É um instrumento que corta muito a mix, assim, né? O cavaco, se você botar no volume 1, ele vai ainda tá suando, né? Porque é um cavaco, é um instrumento que toca muito sozinho na região dele. Então, como eu falei pra vocês, acabei tirando ali algumas médias altas ali, tirei algumas frequências que estavam me incomodando pra essa música e também pra parecer. Então o cavaco tá bem magro, tá bem pequeno, mas essa era a ideia mesmo. Então, basicamente é isso, cavaquinho, bem paneado pro lado, totalmente do lado direito da música. Depois eu tenho um pandeiro, que também foi eu que gravei, depois. Que te vas y no... Tem uma equalização aqui também, deixando ele mais magro, tirando um pouco de altas aqui, deixando só perto de 5 e tirando um K que também aqui também que me incomodava e também para entrar na mix e não brigar também com Kong e outros instrumentos que tinham na mixagem. E basicamente é isso, o pandeiro é isso aí. Depois temos conga, que eu regravei a conga. Essa sim tem uma, digamos, uma brutalidade mais na equalização aqui, as congas. Numa levada afroché, para os grooves ali, né? Para essa parte específica. Equalização da conga 1, bem brusco o corte, de fato. E a equalização da conga 2, um pouco menos, não tão grave quanto a conga aguda, né? Mas também tirando a segunda secundária, que era em 500 Hz aqui, ó, bem acentuado, pra mim chegar nesse som que eu acho, né, gente? Tudo é o que eu acho, né? É de como eu faço a parada. E depois temos o surdão aqui, que foi gravado junto com a conga, mas em outro dia, né? Isolado no caso, né? O da bateria eu acabei não usando o dia da gravação. Que eu tenho só esse Magnum aqui, que é um compressor com drive. Na verdade, ele é compressor e equalizador, né?
Mas é bem... Eu gostei, cara. Me deu um sub. E a primeira vez que eu usei esse plugin também me deu um sub legal e eu acabei deixando e ficou. Deixa eu achar a parte que tem surdo, né? Pra mostrar pra vocês que não é toda música que tem. Aqui. Vocês percebem também que tem vazamento de conga, né? Porque foi tocado junto. Embora eu tenha gravado um outro dia, eu não gravei o surdo isolado, não. O Nego Di gravou conga e surdo junto. Então, basicamente, o instrumental de como eu equalizei, de como eu fiz, tá aí. Tentei explicar um pouco, digamos, um pouco detalhado do que eu fiz aí, abrindo a mixagem. E agora vamos para o meu bus. O que eu tenho, né? Eu já faço a mixagem e a masterização praticamente juntas, né? Na mesma sessão. Então, eu jogo todos esses elementos em subgrupos e esses subgrupos em outros subgrupos, às vezes, que é o submix, né? Vai tudo pro submix, só que a bateria, eu tenho um canal para ela, onde está entrando todas as peças da bateria. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Batera está entrando na batera. Aqui, ó, está entrando na bateria. E todos os canais da bateria, os amarelos, esses aqui, estão entrando neste amarelo aqui, que se chama bateria. E aqui eu tenho um compressor atuando bem atenuado, apertando e comprimindo toda a bateria junta. E essa bateria sai no submix, que é esse outro auxiliar que eu tenho aqui, que vai tudo para cá. Depois eu tenho outro com cordas, que eu tenho esse equalizador aqui. Isso aqui tá entrando guitarra, cavaquinhos e só. Guitarra e cavaquinhos está entrando no cordas aqui. E tá passando por esse pré também. Depois eu tenho Hall, que é um dos tipos de reverb que eu uso. Que é, nesse caso aqui, é o H-Reverb. H-Reverb. E nessa configurações aqui, 1.6 e tudo mais, eu uso sempre no canal do reverb um equalizador. Então eu estou cortando frequências altas porque eu não quero aquele som embolado de reverb. Então estou cortando em 100. E tenho mais um compressor atuando com ataque em 3, release em 4. Não tão apertado, tá? Só para dar uma profundidade a mais no meu reverb. Eu gosto de usar um compressor no canal do reverb. Lembrando, gosto de equalizar o reverb, como está equalizado aqui. Na verdade aqui só está com corte. E esse é o meu hall. E tem um plate, que é esse aqui. Um Reverb Plate da Abbey Road Studios. O simulador, né? Do Waves. Que eu estou usando na caixa e em alguns outros lugares. Que eu vou mostrar para vocês. Como aqui, ó. Pandeiro, conga. Pandeiro e congas eu também estou usando o plate. O hall eu estou usando nas cordas. Não estou usando reverb nenhum no canal da bateria. Às vezes eu uso. Nesse momento eu não estou usando. Mas às vezes eu uso. Eu estou usando diretamente lá nos canais. Dessa vez. Tá, esse aqui, o último aqui é o canal que eu estou falando com vocês aqui. Que eu estou me comunicando. Que é o áudio do vídeo. Tem o plate. E tem um reverb para voz aqui. Que eu acabei nem usando. Que está até vazio. Porque eu estou usando exatamente o reverb. O hall e os dois na Aisha lá. Se eu não me engano. E tem um delay também, que é um H-Delay. Bem simples. Agora eu vou mostrar para vocês onde é que eu estou usando esses reverbs e tudo mais. Aqui vamos para a voz, ó, da Aisha. Estou usando o delay e o hall. Pero yo, corazón, entendí pelo tempo que passou que já não serviam mais a loucura deste amor. Você vê que é bem pouquinho, né? Estou usando tudo com volume bem baixinho. Porque já está tudo comprimido, muito comprimido e tudo muito apertado na minha saída que eu vou mostrar para vocês do submix. Só estou mostrando o que eu estou usando. Aqui tem um plate na caixa. Também. Aqui. Depois eu tenho um hall nos dois overs. Que eu achei que já era o bastante para a bateria. Por isso que eu tirei de lá da... Não estou usando
um reverb em toda a bateria, estou usando só nos overs, que é o hall aqui. Neste caso, também não é padrão. Às vezes eu coloco lá e não coloco aqui. Dependendo de como foi gravada a bateria, do som que eu tô chegando, né? Então isso não é um padrão que eu uso. Às vezes eu uso aqui, nos overs, o reverb, para dar profundidade na bateria. E às vezes eu uso lá no canal, no geral. Depois eu tenho mais um hall, que é um reverb num dos teclados. Bastante, inclusive. Bastante reverb. E os plates, como eu já tinha dito, em pandeiro, conga e conga 2. Na conga 1 e conga 2. Nunca uso reverb em instrumentos graves. Por exemplo, baixo, bumbo da batera. Porque tem grandes chances de eu me complicar em embolar o som. Então não costumo usar. Tem gente que usa, sim. Tem que ser usado com muita sabedoria, com muita dosagem. Eu já usei. Quando eu coloco o reverb, um hall ou o que for, lá no canal da batera, tá entrando no bumbo também, né? Se eu colocasse um reverb aqui, na bateria, estaria entrando em todos os... Inclusive no bumbo, né? Mas tem que ter muito cuidado para você fazer isso aí. Porque senão, às vezes, acaba embolando, porque a frequência do bumbo é muito grave. E você acaba colocando mais grave na tua mixagem e acaba sujando tudo. Então, gente, basicamente é isso. Vou soltar um trecho da música aqui para vocês escutarem. Por isso assim se foi, é que nunca mais volvió. Vou soltar um trecho aqui para vocês irem escutar. No volvió. Y ahora estás tú sin mí, el que hago con mi amor, el que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, para mí. Y ahora estás... Ah, e não podia deixar de esquecer, já estava terminando o vídeo, não. Vamos falar do meu submix. O que eu uso no submix? Eu uso na verdade, esse submix é onde vai tudo, viu? Esses canais que eu tenho da bateria, toda a música, tá indo todo mundo entrando esse áudio no submix. Esse áudio entra aqui no submix e eu tenho um center, que eu uso com o punch pro side, que é pros lados, mais acentuados. Os agudos também mais pros sides. E os graves mais pro meio, pro low. O low, que é o grave, eu uso mais no centro, no meio. E sempre costumo dar um volumezinho no side para sentir que o meu estéreo, aumentar o meu estéreo, assim, aumenta o meu, parece que a nossa imagem estéreo sai de um espaço para cá e vem para cá. Quando eu dou esse pequeno volume aqui, gente, é menos de 1 dB aqui, 1 dBzinho aí. E olha lá, menos até. Tá? 1.7 dB eu dei aqui, ó, para ser mais sincero. Só um pelinho que eu sinto que isso me traz uma profundidade muito mais legal. Então eu uso o center primeiro, depois eu uso uma imagem para abrir o estéreo, que é exatamente para fazer isso que eu falei. Pegar uma imagem de estéreo e abrir, dar uma expansão, uma espacialidade maior na música. Sempre uso também, isso aqui é meio padrão no meu submix. Uso isso aqui desse jeito mesmo aqui, que foi uma técnica que eu aprendi. Eu não mexo em nada aqui, mas ele já me dá uma cor bem legal quando passa por esse plugin aqui do Chris Lord Audio. Gosto muito. Depois eu tenho um Apex, dando uma pequena aqui, ó. Uso aqui. Ele me dá ali um médio, um agudo, que eu gosto, né? Não é agressivo. Eu gosto muito, na verdade, isso aqui é um simulador, um excitador de frequência. E ele me dá uma frequência que eu gosto. Uso também desse jeito. E um compressor muito violento. Que pode ser esse tipo de compressor, mas sempre comprimindo 12 aqui, bastante. Apertando já dando uma boa compressão em toda a música, em todas as partes da música, dando aquela mastigada boa, aquela apertada que a gente gosta. E todo esse, digamos que isso aqui seria a minha mix. O que está no meu submix seria a minha mix. E essa minha mix, ela sai e entra no master. E aqui no meu master, que eu digo que eu faço basicamente, juntamente com o submix, né? Porque já me entrega com um volume legal, eu faço a minha masterização. E no meu master, então, eu tenho um SSL. Nesse caso, pessoal, nunca é padrão, tá? Eu costumo usar os mesmos plugins assim, mas não é sempre.
Não é um padrão que eu tenho, mas eu tô usando uma compressão aqui, depois de ter passado por toda aquela cadeia lá, eu entro aqui numa compressão, eu tenho esse sidechain comprimindo esses agudos aqui, perto de 3K ali, e dando os cortes que eu quero dar. Eu consigo aqui comprimir algumas frequências que estão pulando, que estão saltando, eu consigo dar aquela segurada no todo, né? Na música toda, lembrando. Tem esse pluginzinho que eu amo demais, ele tem um ruído, mas ele é muito legal, cara, eu gosto muito, assim, bota ele já dá um som legal, que é o Maserati esse, do Tony Maserati, na verdade, o plugin. E é um plugin bem antigo já, mas eu gosto de usar esse plugin aqui, eu tô comprimindo também aqui, tô botando agudo, tirando médios, e o grave eu tô deixando no mesmo. E eu gosto bastante do som que me traz ele traz um agudo diferente, eu gosto do som de agudo desse plugin. E por final, chegando nos loofs ali, eu uso o WLM, né? Que é pra gente ter aquele controle de loofs ali mais ou menos, né? E com toda a ilusão de que dia tu fuera solamente para mim, para mim. Então, gente, basicamente é abrir a mix para vocês do Tu Sem Mi. Pretendo fazer esse tipo de vídeo também com outras gravações que eu fizer no estúdio aqui para mostrar para vocês de como é que eu faço essa mixagem. Lembrando que é abrindo a mix, né? Pulei a parte toda de edição e outras coisas que eu faço, mas numa próxima oportunidade também farei. Então queria agradecer vocês que ficaram no vídeo aí, tamo junto, obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, muito importante. E tamo junto, até a próxima, abrindo a mixagem. Abrindo a mix!